Então, observe que cada planta tem o seu potencial. Ou seja, não existe matinho, entendeu? Cada mato tem o seu potencial. Imagine se você aprende direito sobre as plantas, hein? Você pode fazer de sua alimentação, um caminho diário para equilíbrio do seu corpo. Exatamente. Todo dia você vai se tratar com aquele alimento. Então, né? Situações como gases, mau hálito, digestão ruim e demorada, fadiga muscular, dores de cabeça, tontura, dificuldade em dormir, dores nas pernas, pernas e corpo inchado. São sintomas que você pode estar sentindo agora. E o que você fez para resolver isso, hein? O que você fez? Sabe que esperar é pior. Esperar muito é pior. É uma coisa que, se nós podemos fazer já, comece a fazer. Porque senão, se você entra na inércia, né? É como a vida. Se você entra na inércia, se você deixa para lá, se você produz o autoabandono, abandona a si mesmo, é uma escolha que não é boa, é uma escolha ruim. E essa escolha, por exemplo, nos leva a situações que, quando a gente chega no ponto de correr atrás, pode se encontrar muito tarde. E aí o problema é maior para ser resolvido. Nós estamos na vida para amadurecer as nossas escolhas, nós estamos na vida para melhorar as nossas escolhas. E uma escolha boa é a gente se tratar de uma forma ampla, não é? Então, eu falo muito, você notou, né, que na questão de você correr atrás, de você só não esperar que as coisas venham para você. Isso envolve tudo, envolve emoção, envolve sentimento, né, envolve também saúde. Isso é saúde. Na verdade, saúde é algo completo, não é? Tá certo? Então, eu falo muito também de plantas medicinais, pois nós vivemos num país imenso de plantas medicinais, abençoado pela quantidade de plantas que nós temos aqui. E quanto mais você sabe sobre elas, mais você pode utilizar. Como, por exemplo, citei aí desde o início a alimentação. Você pode observar alimentações que são remédios diários para você se cuidar. Como a gente precisa fazer exercício, como a gente precisa respirar bem, como a gente precisa desenvolver paz, calma interna, nós necessitamos também nos alimentar de forma equilibrada, nós precisamos colocar para dentro aquilo que são coisas boas para nós. E às vezes, o que você, né, às vezes essa coisa do conhecimento de plantas, às vezes a sua avó, a sua mãe, aquele tio, ou até uma vizinha lhe passou que era bom tomar alguma coisa, né, aquele chá para aquele mal que você estava passando. E você pode observar como as plantas são importantes na nossa vida. E esse conhecimento passa assim, né? De uma pessoa para outra, um vai falando, olha, né? Eu estava lá com uma dor na articulação, aí comecei a utilizar óleo de sucupira, e o óleo de sucupira me ajudou nesse processo dessas dores. Então, esse é um conhecimento popular que é passado e também é importante e é muito necessário. Mas as plantas medicinais, elas são muito, muito importantes na nossa vida. Fazem parte da nossa alimentação, né? Você vê o que é experiência pessoal. Eu me lembro quantas vezes eu chegava, quando pequeno, eu chegava em casa, estava lá minha avó, e eu chegava com o joelho esfolado, sabe? Joelho, tampão do dedo, sangrando, sabe aquela coisa, tampão aberto? Exatamente, né? Com a unha do pé levantada, imagina o quanto eu brincava, né? Eu brincava bastante. E aí a minha avó olhava aquilo, batia o olho e já falava, moleque, vamos lavar isso daí. Então ela levava eu na água ali, lavava bem, né, limpava aquele sangue ali que estava e depois rapidamente ia no jardim e pegava o bálsamo de jardim. Ela pegava lá. O bálsamo de jardim
É uma plantinha mais rasteira, né, que é uma suculenta. Então ela pegava as folhinhas, 3 folhinhas do bálsamo de jardim e pingava, depois de lavado, tal, aquele ferimento, esmagava ela e pingava as gotas no ferimento. E aquilo aliviava no momento, e aí ela colocava aquilo que estava esmagado em cima do ferimento e parava de sangrar. Exatamente, porque ali tem essas substâncias. Então cicatrizava mais rápido, parava de sangrar, diminuía a inflamação. Olha que coisa, de forma eficiente. Era assim, exatamente. E ela também me falava, ó, moleque, não esquece de tomar água, hein? Toma água. Veja a importância disto. Então, está com dor na perna? Vamos fazer um banho de camomila. E aí ela fazia uma trouxinha, pegava um pano fino, colocava a camomila lá dentro, fazia uma trouxinha, amarrava aquilo, banhava em água e aplicava na região da perna. Não só minha, muitas vezes da dela, de outras pessoas que necessitavam, de vizinhas, de amigos que precisavam daquilo, e ela aplicava aquele processo na articulação que tirava a dor, acalmava e ainda cuidava da pele. Quando a pessoa dormia muito, principalmente quando ela estava acamada, doente, né, e ela precisava ficar no mesmo local e começava escaras no corpo, que você deve ter conhecido alguém que já passou por isso, ou se já não passou por isso, e ela fazia essa trouxinha de camomila e aplicava e eliminava essas escaras, porque a camomila tem uma potência anti-inflamatória muito boa por causa de uma substância chamada alfa-bisobolol. Olha que coisa legal. Agora é hora da planta medicinal do dia, do xamã cientista. Então, continuando e até entrando na planta do dia, quando eu comia algo que não descia muito bem, sabe, que não fazia digestão, ela dizia, vamos colher mamão. Mamão, principalmente mamão papaya. Então, ela colhia o mamão, ela colhia tanto maduro e também o mamão verde. Então tinha um mamão maduro, mamão verde. Cada um tinha um objetivo diferente. Cada um era para ser utilizado de uma maneira diferente, para um processo diferente. Então o verde, ela dizia para as mulheres grávidas, quando ela falava com mulheres grávidas, ela dizia que não devia utilizar de forma alguma, pois a criança não vingaria, entendeu? Ou seja, poderia ocorrer o aborto. É exatamente isso, pelas substâncias do mamão verde pode produzir isso mesmo. Aí você já também, que você não conhece, você já vai aprendendo isso. Mas o mamão verde, ela tirava ali o látex, porque ela pegava a casca, fazia um corte na casca, ali saía o látex, que é aquele leite branco do mamão, e colocava mais ou menos umas 5 gotas em 1 litro de água já fervida, que era para quem tinha desequilíbrio intestinal, tomar um pouquinho daquela água, sabe? Para asma e até para quem tinha diabetes. Veja, esse látex, ele tem ali papaína, mas ele tem outras substâncias também que é corrosiva, então ele não pode ser em grande quantidade. Por isso essas gotinhas nessa imensidão de água que era 1 litro para fazer só aquele efeito que precisava. Olha que coisa legal, né? E o fruto já do mamão maduro, aí a gente pegando o mamão maduro, ele já utilizava como digestivo, como laxante, também como diurético, né? Aliás, o mamão ele é ótimo para ser utilizado no café da manhã. Você pega os pedacinhos de mamão ali e vai utilizando. Isso é muito digestivo, muito positivo para a digestão. E sabe que as sementes secas e moídas também eram utilizadas? Era de forma de chá. Uma pequena colher de café rasa em uma xícara de chá, que dava mais ou menos uns 150 ml de água, e utilizava mais ou menos umas 2 vezes ao ano. Para que isso? Vermífugo. Para limpar a barriguinha, dos parasitas, sabe? Exatamente. Pelo menos 2 vezes ao ano tomava lá aquela semente que era de mamão. E quando tinha febre, quando tinha muita febre, ou muito do famoso catarro no peito, sabe? Secreção, utilizava a infusão das flores do mamão. Isso. Então, pegava lá mais ou menos uma colher de sobremesa,
das flores, principalmente as flores masculinas, porque tem flores masculinas e femininas. Então, as flores masculinas. As flores masculinas é aquela que tem uma antera, que é a antera, ela constitui a flor, ela é uma espécie de pêndulo que sai do meio da flor, que é a parte masculina da flor, tá? E ali, por exemplo, as abelhas param e levam aquele pólen para as femininas, e aí é onde nasce o mamoeiro, tá? Que é o ciclo do processo. E ali, naquelas flores masculinas, né, colocava lá em uma xícara de água e dava 2 vezes ao dia, tanto para a febre quanto para o catarro no peito. Então, eram os processos bem naturais, positivos e, de certa maneira, bastante eficientes da necessidade que se tinha. E quando muito nervoso, até era feito um chá de um pouquinho só das folhas, porque as folhas são tóxicas, tá? Então era só um pouquinho das folhas com bastante água bem diluído, que aquilo acalmava, tranquilizava. Olha que coisa! E você sabia que cerca da metade de todos os medicamentos vendidos nas farmácias e utilizados nos hospitais têm como origem os ativos extraídos de plantas? Exatamente, de produtos naturais, de plantas. Do total de medicamentos comercializados pela indústria farmacêutica, para você ter uma ideia, 49,6% são compostos sintéticos, tá? Muitos deles geralmente fabricados a partir do petróleo, etc. Enquanto 50,4% originaram-se de produtos naturais ou derivados. Olha que coisa! Então, muitos medicamentos nasceram de plantas. A aspirina, por exemplo, né, do ácido acetil salicílico, que pegou lá a Salix alba, que é uma planta, e dali saiu o ácido acetil salicílico. Né? O caso de um famoso, que é o Acheflan, né, muito vendido, que além de creme tem até o aerosol dele. Então, ele foi feito da erva baleeira. Aliás, os pesquisadores da Unicamp que o fizeram, e dentre eles um grande amigo meu, que é o Dr. Pianovski, o que ele fez? Ele pegou a erva baleeira ela contém várias substâncias, uma delas dava um processo um pouquinho alérgico. Ele tirou essa substância, tá? Fez toda a diluição, todos os processos que são feitos dentro do laboratório e retirou só essa parte e aplicou no Acheflan. Então, aí a pessoa começa a utilizar o quê? Um medicamento, que é considerado medicamento, de base natural, que é a erva baleeira potente, muito boa, que você pode utilizar como chá quando tiver inchaço nas pernas e tudo mais. Tá certo? Ou mesmo o urucu. Sabe que o urucu, na semente do urucu que fica ali, ali na sementinha dela, aquela casquinha vermelha, ali tem vitamina E, alfa-tocoferol, potente, muito ativa, antioxidante potentíssimo. Vitamina E ali, que é utilizado até na pintura corporal indígena. Então, a película da vitamina, né, do urucu, ou o próprio urucu, ele é exportado para os Estados Unidos e lá vira vitamina E e depois volta para cá e a gente compra a vitamina E que saiu daqui. É isso aí, gente, tá? Então, a gente precisa começar a utilizar melhor aquilo que a gente tem. Outra questão é que existe a crença que plantas são isentas de risco à saúde. Isso não é verdade, tá? Pois tudo depende da dose correta, saber qual planta utilizar, por quanto tempo, de que forma preparar, como aplicar. Aliás, né, uma coisa não substitui a outra. Não estou dizendo que substitui medicamentos. Tudo tem o seu momento correto, a sua necessidade correta. Porém, nós precisamos entender uma questão. Nós precisamos entender que nós estamos num país de contato pleno com plantas. E quanto mais pessoas sabendo, aprendendo sobre elas, mais se sabe utilizar e menos vai se intoxicar com elas, menos se utiliza errado. Diferente de distanciarmos da coisa, a gente precisa se aproximar para saber utilizar bem. Entendeu como que é? Então, tem aí ter uma orientação correta, saber utilizar, como utilizar, quanto utilizar, é muito necessário. O nosso país se mantém muito por causa de tudo isso. Vê a agricultura, né? Se pensarmos na agricultura, nós estamos falando de plantas, de conhecimento de plantas. Vê o trabalho lindo que o Embrapa faz? O Embrapa faz um trabalho muito lindo,
nesse sentido, tá? E outros pesquisadores individuais e tudo mais, e também pessoas de cultivo da terra, que têm um senso maior em relação à terra, né? E veja da coisa também do conhecimento indígena. A primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa no povo indígena é o conhecimento das ervas da floresta, não é? Que são os conhecedores, que sabem das plantas, né? Outra questão é entender o valor que é a nossa natureza. Isso é muito importante. É muito importante para todos nós. Muito importante. Veja, tem uma planta amazônica, que é uma cipó, na verdade, que é chamada de unha de gato. A unha de gato, ou Uncaria tomentosa, ela é um potente anti-inflamatório. E ela dá o quê? Ela dá ali perto da água, né, nos vários caminhos de rios de várias regiões amazônicas. E veja que, além de ela ter esse potente ação anti-inflamatória, ela é pesquisada por várias universidades importantes nacionais, como a Unifesp, como a Universidade da Amazônia, como a Universidade do Sul. Várias universidades do sul do nosso país realizam, né, para pesquisa sobre reumatismo, a ação dela no reumatismo, na inflamação intestinal, né, até para certos casos de oncologia, de cânceres de mama, tá? É pesquisada esta planta. Imagine, então, que maravilha que nós temos no nosso Brasil e quanto se pode saber, o quanto se pode utilizar de forma correta, lúcida, tá? Agora, vamos seguindo esse caminho. Se a gente seguir esse caminho, imagine reunir essa planta com o açafrão, que já é anti-inflamatório, né? Nós temos aí uma potência sinérgica. Nem sempre reunir uma planta com a outra faz essa potência sinérgica. Então a gente precisa estudar ela, a gente precisa saber o que é ela. Mas quando a gente reúne de forma lúcida, sabendo o que é, na quantidade exata, sabendo realmente as substâncias químicas que ela tenha, nessa reunião nós temos um fator maior. Então, se reunir a cúrcuma longa com o cipó unha de gato, nós temos um potente anti-inflamatório. Olha, né, a gente pode tratar a pele, muitas situações para tratamento de pele a gente pode utilizar ali. Tá? Muitas. Tá? Você está ouvindo o programa Xamã Cientista. Eu sou Dr. Sérgio Prankiewicz, também conhecido como Rami Chanaitá, por causa todo o meu conhecimento tradicional, porque eu sou pajé de uma antiga tradição chamada Tubacuaçu, e Dr. Sérgio por causa de minhas formações. Eu sou formado em farmácia e bioquímica e também em nutriendocrinologia funcional e prevenção de doenças relacionadas à idade. Você já viu que eu falo de fitoterápicos, de plantas, reúno essa ciência milenar com a ciência atual, de uma forma lúcida, clara, compreensível, para você sempre utilizar tudo isto. Então, para você ter uma ideia, nós temos a possibilidade de utilizar muitas plantas para vários benefícios. Você vê, se a gente utilizar determinados blends, que a gente utilize lá, por exemplo, o barbatimão, que a gente utilize, por exemplo, a bardana, né? Ou mesmo que nós utilizamos reunido a tudo isso, uma planta, na verdade, uma planta muito importante, que é a jurema preta. Nós temos aí uma ação para a pele, olha, nós inibimos a cascata inflamatória, entendeu? Atua na pele excessivamente oleosa, favorece a cicatrização de feridas, a renovação do tecido da nossa pele, trata acnes, eczemas, tinha, seborréia da face, herpes simples, olha que coisa, gente. Se a gente reunir ali a vitamina C, né, a gente pode pegar a vitamina C de vários meios naturais, tá? O óleo de romã, nós temos ali uma promoção da firmeza da pele, nós temos uma promoção do estímulo do colágeno, porque a vitamina C atua muito nisso, uma diminuição das linhas de expressão,
né? Auxiliamos o efeito clareamento da pele. Se a gente utiliza aí uma vitamina E, como eu falei, do urucú, por exemplo, de determinadas castanhas, de óleos de determinadas castanhas, nós ampliamos esse potencial antioxidante, calmante, regenerador da pele. Aliás, ainda é regenerador da ação do tempo na nossa pele, da influência, da ação dos raios UV na nossa pele, da poluição, do estresse, né? Minerais. Fora as plantas, nós temos minerais, como, por exemplo, o vanádio. Vanádio é um micromineral que favorece a nutrição da pele, interage nas enzimas que catalisam a hidrólise da energia que vai fazer novas células serem produzidas, entendeu? Óleos, se a gente pensar nos óleos essenciais, nós temos vários óleos essenciais muito bom, que é o de lavanda e tudo mais. Olha quanta coisa. E você sabe que eu tenho tudo isso? Tudo isso para você, porque eu tenho nutrientes em tudo isso para você. E se você quiser isto, se você quiser o creme anti-age, o creme anti-envelhecimento, que tem tudo isso daqui, é só ligar para mim. Vou te dar o meu WhatsApp, ó. Marca aí, 95606-7837. Devagarzinho, 95606-7837.